Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência aqui. Eu digo para vocês, Marx foi derrotado hoje. Ele perdeu aí feio, pelo menos no estado do Paraná, porque o governador sancionou a lei do homeschooling no estado do Paraná. Isso aí para eles é algo muito preocupante, porque todo o projeto político deles parte de uma influência na educação. E aqui nesse livro está tudo bem descrito. Isso aqui é um manual que eles usam para aplicar as suas estratégias. E aqui eu vou mostrar para vocês nessa edição, na página exatamente 137, 136 e 137, eles vão falar aqui exatamente sobre essa estratégia, né? Eles falam que como vai paulatinamente implementar o socialismo num país, e eles falam em países mais avançados as medidas a seguir poderão ser aplicadas. Então eles falam de expropriar propriedades fundiárias, imposto progressivo, tirar o direito de herança, centralizar o crédito nas mãos de um banco nacional forte. E a última, o 10º passo dessas etapas é a educação pública e gratuita para todas as crianças. Aí você fala, educação pública e gratuita para todas as crianças é uma coisa boa? Pô, claro, olhando assim é uma coisa boa, né? Educação liberta, educação, né, faz o ser humano ficar mais autônomo, mas para eles, educação não é um instrumento de libertar, é um instrumento de controle, é um instrumento de doutrinação. E eu te pergunto, hoje nas escolas, em geral, as crianças são doutrinadas a ficarem otimistas ou ficarem adeptas do capitalismo ou do socialismo? Obviamente é do socialismo, porque os professores foram treinados nesse sistema e acabam treinando os alunos também para acharem bonito, para acharem legal esse sistema, acharem legal esse modo de produção. E aí, quando você torna o ensino público obrigatório, você cria uma grande reprodução ideológica, né? Até muitos especialistas da esquerda já tinham percebido isso. O Louis Althusser, por exemplo, um filósofo marxista francês, ele escreveu um estudo chamado Aparelhos Ideológicos de Estado. Nesse estudo ele diz que o aparelho ideológico de Estado mais importante é a escola, e o objetivo da escola é reproduzir as forças de produção. Nesse texto ele faz uma crítica a esses aparelhos ideológicos de Estado, dizendo que a escola reproduziria a visão de mundo capitalista. Mas na verdade hoje, depois de toda a estratégia gramsciana que foi aplicada, nós sabemos que hoje as escolas e universidades não reproduzem mais nos alunos a visão de mundo capitalista, muito pelo contrário, reproduzem a visão de mundo de esquerda, obviamente, né? Então, para eles, o ensino público obrigatório nas escolas, seguindo uma linha de estudo ali que confirme e ratifique a sua visão de mundo, seguindo aquele viés de confirmação, né, que é só colocar as informações que confirmem o que eles acham que é legal e tirar o que eles acham que não é legal para eles, fazendo mais ou menos o que o chamado Ministério da Verdade fazia lá na ficção de George Orwell, 1984, que foi publicado em 1949, mas deu aí a linha para tudo que ia acontecer no futuro. Na verdade, a gente tem, além do 1984, uma série de livros interessantes que eu gostaria de indicar para vocês. A gente tem aqui o Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, uma obra muito interessante, vai tratar aí sobre o papel da escola e as suas prioridades. Nós temos esse aqui que é o Emburrecimento Programado, que é o do John Taylor Gatton, né, que fala do currículo, o currículo por trás da escolarização obrigatória, né, vai mostrar também muito o que está por trás disso tudo. E tem esse aqui, que é do Fausto Zamboni, também interessantíssimo, onde ele pergunta, né, por que a escola não está educando, né? E está, na verdade, ali travando a mente das pessoas, né? Educação é libertar, educação é autonomia, né? Só que acaba que não acontece isso. Todos esses livros estão na minha livraria, inclusive vai ter uma mega promoção na minha livraria semana que vem, um lançamento especial. Fiquem ligados, fiquem atentos, ok? Então, pessoal, essa vitória aqui que nós vimos no estado do Paraná é crucial. E se Deus quiser, ela vai se tornar ali uma reação em cadeia positiva para que os outros estados, os outros governos estaduais também deem a possibilidade, isso não é uma obrigação de estudo domiciliar, é a possibilidade
do pai querer ali fazer o ensino do seu filho da maneira como ele acha mais interessante, né? É claro que a escola pode ser vista aí como um instrumento libertador, porém uma escola que desconstrói uma visão de mundo cristã, desconstrói todos os critérios ali de valores, né, que a sociedade ocidental, em sua grande maioria conservadora, valoriza, já é um negócio que fica estranho. Tem que ter um plano B, tem que ter uma outra opção. E graças a Deus o Estado do Paraná já está oferecendo essa opção. Se Deus quiser, em breve outros estados também oferecerão esse tipo de oportunidade para os pais fugirem desse sistema aí dos aparelhos ideológicos de Estado. E eu me lembro muito de um livro extremamente interessante, que é um livro chamado A Sociedade contra o Estado, que é de um antropólogo e filósofo francês também, o Pierre Clastres. Pierre Clastres escreve esse livro e ele fala sobre as sociedades que não têm escrita, né? As sociedades ali tribais brasileiras que não têm escrita, são sociedades ágrafas que guardam a sua memória através de histórias narradas, né? Mas ele vai desenvolver uma teoria de que os ritos de passagem dentro dessas sociedades indígenas, eles têm uma espécie de escrita no próprio corpo. Porque nos ritos de passagem, quando o jovem indígena passa da juventude para a fase adulta, ele fica com algumas marcas no seu corpo. E essas marcas para ele seriam evidências de que há uma lei que deve ser seguida e a não adequação à lei gera consequências, gera punições. Dentro desse escopo de estudo, né, de que nessas sociedades indígenas, a escrita fica no próprio corpo, né, com marcas no corpo ali que trazem a memória das regras ali do bom convívio dentro dessas sociedades, ele inicia um capítulo com uma frase muito interessante. Ele fala assim: dura lex, sed lex, que é uma frase em latim que diz: a lei é dura, porém é a lei. E ele diz: o exemplo mais recente da dureza da lei foi encontrado com o estabelecimento do ensino público obrigatório, né? Então olha que interessante, ele falando que o exemplo mais recente da dureza da lei foi o estabelecimento do ensino público obrigatório. A gente sempre aprendeu que ensino liberta, ensino é uma maravilha, né? Faz a pessoa ficar mais sociável, faz a pessoa ficar mais liberta, mas aí de repente você vê um antropólogo falando que o ensino público obrigatório é exemplo da dureza da lei. Você acha isso tudo muito estranho até você ler o Manifesto de Marx, que você vai ver aqui o ensino público como uma estratégia de implementação do socialismo. Aí você começa a colocar um pezinho atrás e entender as estruturas que estão por trás disso, né? E como o controle da educação para eles é fundamental. Você pega a criança ali que ainda está formando os seus valores, seus critérios, não tem muita capacidade ainda de debater, né, de contestar. Olha o professor como uma referência positiva, olha o professor assim como uma inspiração. Pensa no professor como um cara que sabe do que está falando, que fala com propriedade, que fala ali com fundamento, mas de repente aquele professor está desconstruindo suavemente, através da suavidade, através da persuasão, através ali de instrumentos retóricos, instrumentos sentimentais, né, usando ali vários artifícios retóricos, trazendo ali toda uma roupagem também sentimental para convencer as crianças ali que o capitalismo é sempre maléfico e o socialismo é sempre do bem, né? Sempre pegando figuras que foram párias da história, colocando como heróis nacionais, heróis mundiais como referência, reescrevendo a história e passando essa informação. Para eles ali, isso é a garantia da manutenção do seu projeto de poder, né? Porque você pega ali famílias que são conservadoras, às vezes até famílias que são cristãs, mas em vez dos filhos de pais cristãos e conservadores serem criados dentro do conservadorismo, são criados com uma mente mais uma mentalidade à esquerda e muitas vezes contrária, não só ao capitalismo, mas contrária ao cristianismo também. Então, essa vitória aqui da aprovação do homeschooling no estado do Paraná, né, sancionado já o ensino domiciliar lá, é uma vitória monumental aí que a gente fica até com dificuldade de entender o tamanho disso no médio e longo prazo, uma vez que dá aos pais essa possibilidade antes que era ali problematizada, né? Pais que faziam ensino domiciliar com seus filhos sem essa regulamentação estavam enfrentando problemas ali bem delicados na justiça. Então
você não só tira o peso do Estado das costas dos pais, mas você dá a possibilidade das crianças fugirem a esse enorme projeto de doutrinação feito pelo aparelho ideológico do Estado ali, que reproduz a mentalidade da esquerda, né? Então, ou aquilo que o Ludwig von Mises chama num dos seus livros, a mentalidade anticapitalista, né? Então, muito importante essa vitória, é uma vitória aí para ser celebrada, é uma semana de celebração, ok, pessoal? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém todas as coisas, retenha o que é bom, obrigado pela audiência, a gente se vê em breve com mais vídeos exclusivos do canal Daniel Lopes. Fica o convite para você clicar aqui embaixo, dar uma olhadinha lá na Gazeta do Povo para você assinar a Gazeta e ter acesso às minhas colunas e desse outro grupo aí de jornalistas de extremo destaque no cenário noticioso brasileiro, ok? Um abraço, fique com Deus, valeu!